Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao episódio do Código ao Negócio, Decodificando o Intelli. Eu sou a Vivian, sou do curso de Administração aqui no Intelli, o Instituto de Tecnologia e Liderança, e hoje a gente vai bater um papo aqui com os embaixadores aqui do Intelli. Os embaixadores são essas pessoas que têm o objetivo de, basicamente, comunicar o que a gente vive aqui dentro para o mundo, para você que está aí, eventualmente, no processo seletivo ou pensando um pouco mais sobre como pode ser o seu futuro de carreira. E aí o Intelli está aqui para isso. Estou aqui com a Marcela. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Marcela, estou no primeiro ano de Engenharia de Computação no Intelli. Eu tenho 18 anos, saí direto do ensino médio e entrei na faculdade. Bom, Amá. Estou aqui com o Edu. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Eduardo, eu tenho 19 anos. Eu passei um ano na Federal antes de chegar aqui no Intelli e estou gostando muito até então. Muito boa. E com o nosso querido José. Fala, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Sou José Vitor Alencar, tenho 21 anos. Estou no terceiro ano aqui do Intelli, Engenharia de Computação. Sou atual diretor de eventos da Liga de Empreendedorismo Intelli. E super especial estar aqui com vocês. Vamos bater um papo super importante sobre como que é ser embaixador, estudar aqui no Intelli e, enfim, dicas para o processo seletivo que está chegando também. Top, esse time é incrível. Bom, gente, a gente vai bater um papo aqui e explicar um pouco de como funciona aqui dentro do Intelli, como você pode aprender um pouco mais sobre isso e, eventualmente, vir para cá para a gente. Então, para começar, eu queria fazer uma pergunta, vou direcionar aqui para vocês. Essa pergunta é: por que Intelli? Por que vir para uma faculdade que tem uma metodologia baseada 100% em projetos e talvez fugir um pouco desse roteiro mais tradicional de ensino? Bom, primeiro que eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de aprender na prática. Então, quando eu descobri que o Intelli possibilitava isso, eu me apaixonei logo de cara. Eu cursei um ensino médio tradicional. Eu sou de Santos, litoral de São Paulo. E eu também, durante meu ensino médio, eu fiz um curso de informática. E dentro desse curso, eu me apaixonei pela tecnologia. E não era um ensino baseado em projetos, mas era algo bem parecido, porque a gente mexia muito com montagem de computadores, mexia também com Arduino. Então, a gente, de fato, aprendia na prática. E durante esse processo, eu estava pesquisando aonde eu ia prestar meu processo seletivo para entrar, de fato, numa faculdade. E foi aí que eu conheci o Intelli, descobri sobre a metodologia, me apaixonei, vim aqui no Intelli Day. E então, acho que foi algo que abriu portas para mim. E graças a isso, hoje em dia, eu tô aqui. Muito legal. Du, o que você veio parar no Intelli? Eu vim parar no Intelli porque, desde criança, eu sempre fui um pouco curioso, sabe? Eu gostava de experimentar diversas coisas diferentes. O meu ensino médio ele foi um pouco diferente. Lá a gente podia fazer vários projetos, e eu desenvolvi alguns projetos no meu ensino médio, e colocando a mão na massa mesmo, sabe? Vendo sobre programação, programando Arduino, e eu achava muito legal isso, e eu fui buscar uma faculdade que me proporcionasse isso, de fato. No primeiro momento, eu encontrei o Intelli. Eu achei super inovadora a proposta do Intelli de trabalhar com projetos, só que infelizmente eu não consegui passar no meu primeiro ano no processo seletivo. E aí eu fui para uma faculdade federal, cursando Engenharia de Computação. E lá eu pude vivenciar todo o ambiente mais de uma universidade tradicional. E eu não gostei muito. A aula era você sentado ali, escutando o professor falar sobre várias coisas. Você não tinha a noção direito de aonde você podia aplicar aquilo na sua carreira, sabe? E o ambiente também não proporcionava tanto a vontade de aprender, sabe? A vontade de crescer. Então, com isso, eu tentei de novo o processo seletivo aqui do Intelli e consegui passar, e agora eu vivencio isso na prática. O meu sonho de criança de trabalhar com projetos na prática, de desenvolver projetos para empresas reais e solucionar os problemas reais que estão acontecendo agora no mercado. Não, muito bom. Eu acho que eu me relaciono bastante com isso, porque eu também vim para uma universidade federal. Eu tinha vários planos, assim. Era estudar fora, estudar em federal, fazer vários tipos de curso, assim. Mas eu também passei um ano numa federal. E, assim, eu acho que a base do conteúdo é muito legal. E, assim, a gente tem que ter um respeito muito grande pela universidade federal. Mas, ao mesmo tempo, tem muito perfil diferente e como a gente consegue lidar com as coisas. Eu também estava trabalhando e eu sinto que eu tinha muito essa coisa
dessa ideia de, pô, a gente precisa de tecnologia para as coisas acontecerem no trabalho, e eu não me sentia tão representada de que isso estava acontecendo ali na sala de aula. Então eu entendo muito o que tu fala, assim, de que talvez é uma sala que tem muito conteúdo, mas que talvez não esteja tão de acordo com o que a gente vê na prática de tecnologia hoje, que é uma área que, enfim, a gente está super envolvido aqui, e eu realmente consigo ter mais essa noção até de imersão mesmo que a gente tem aqui dentro, né? A gente realmente vive o projeto com esse grupo, assim, e acho que a gente aprende muito mais, querendo ou não, né? Pelo menos pro nosso estilo de aprendizagem. Sim, é muito de perfil de pessoa. Lá eu não me enxergava estudando numa faculdade federal e conseguindo fechar uma faculdade federal, Sim. sabe? Mas meus amigos que eu fiz lá, eles gostavam bastante do conteúdo que tinha lá, gostavam de, sei lá, sentar, escrever as coisas, aprender bastante a teoria para depois ir aplicar na prática, num estágio, por exemplo. Mas eu não me encaixava, eu tinha que ter algo mais dinâmico, algo mais rápido para eu conseguir aprender melhor e já conectar tudo que eu estava aprendendo com o mercado, com a minha carreira. Então, é muito de perfil mesmo. Aqui no Intel eu me sinto mais encaixado, sabe? Muito bom. E Zé, sei que já está aí um tempo a mais que a gente, que somos do primeiro ano. O que você veio para o Intel até nesse movimento um pouco mais, né, assim, inovador até, né? Acho que o motivo principal de eu ter escolhido Intel foi logo de cara, assim, o processo seletivo. Então, eu nunca fui um cara que gostava de fazer prova e, para mim, a prova ela não representa o aluno como um todo. Então, o Intel no processo seletivo ele é muito diferente, que desde o começo ele tenta entender quem você é. Então, ele tenta entender quais são suas atividades extracurriculares, quais são os prêmios que você já ganhou, os cursos que você já fez. E aí, eu me apaixonei por isso, porque eu, desde o ensino médio, eu participava de feira de ciências, eu fazia projetos com os professores, eu fazia projetos por fora mesmo. Então, eu comecei ali a mexer um pouco com tecnologia, apesar de não saber tanto, comecei a simpatizar com tecnologia. E aí eu sentia que, vou fazer o Enem, fazer FUVEST, talvez não seria tão interessante para mim, porque eu não ia poder mostrar esse potencial que eu poderia ter, possivelmente, na área de tecnologia. E aí, logo no processo seletivo, eu fiz a prova, que eu gostei muito da prova. Eu fiz aqui no campus, então gostei muito do campus também. E a prova era uma prova muito atual, então logo quando eu fiz, falava já de blockchain, de realidade virtual, a prova. Uma prova focada mais em matemática e lógica, eu gostei muito disso desde o começo. E a segunda parte do processo seletivo, podia colocar minhas atividades, podia escrever quem que eu era, então eu gostava muito disso, de contar a minha história. E na parte de entrevista também, que eu podia debater com o pessoal sobre uma ideia. Do ensino médio também eu participava de simulação da ONU e comecei a ter esse gosto de enfim, defender ideias, compartilhar, chegar a um consenso. E aí o processo seletivo do Intel, ele condensou tudo isso como um todo. E também acho que, obviamente, pela metodologia. Durante o ensino médio, comecei a ver diferentes metodologias e me inspirei muito nas faculdades lá de fora, tanto que eu queria estudar lá para fora. Passei um tempo, então fiz todas as provas que a galera é mais acostumada, fiz TOEFL, fiz SAT, pesquisei a minha dream list para estudar lá fora. Só que aí eu descobri o Intel depois de ter participado de uma feira de ciências, o Intel estava patrocinando, e aí me apaixonei e falei, é isso que eu quero. E, enfim, estudei, entendi o processo, apliquei, passei, e hoje estou aqui. Após 3 anos já acumulei diversas experiências que eu acho que eu não teria em nenhuma outra faculdade nesse nível e nessa rapidez. Muito bom. Puxando um pouco do gancho que o Zé falou, eu também me identifiquei bastante com o processo seletivo, porque, justamente, eu tinha feito esse curso técnico no ensino médio e eu chegava nos meus professores na escola, eu gostava bastante do meu professor de física, e eu chegava nele e perguntava, poxa, mas eu tô fazendo esse curso, entre aspas, meio que à toa, isso não vai contar nada pra eu poder entrar numa faculdade e afins, e ele só sabia me responder, bom, para a faculdade não vai contar, mas para você, por exemplo, buscar um trabalho, no seu currículo conta. E eu ficava muito indignada com isso, porque, caramba, não importa quantas experiências eu tenha, eles só querem saber quantas questões eu vou acertar. Então, como eu disse, eu vim aqui no Intel Day e uma coisa que me chamou muita atenção numa palestra da Maíra foi justamente isso. Eles não querem conhecer
quem é mais inteligente, óbvio, é preciso passar por uma prova de matemática porque mostra que você tem capacidade, mas eles não querem saber o seu número, eles querem te conhecer de fato. E tanto é que quem entra aqui, as pessoas que trabalham aqui no Intel já te conhecem, porque você contou a sua história para estar aqui dentro. Então eu acho isso sensacional. Muito bom. Eu me identifico bastante com isso também, porque eu acho que é um pedaço importante, mas é um pedaço, é um recorte da gente, né? Até porque tem muita gente, eu mesma, eu tinha um perfil que eu me sentia, assim, muito engajada em várias coisas, mas não 100% dessas coisas eram acadêmicas ou eram, né, conhecimentos que vão ser aplicados numa prova. Então, e assim, né? Todos os outros processos da nossa vida, querendo ou não, buscam um histórico. É emprego, outras faces também de educação no futuro, não vai ser só uma prova, vai ser uma análise como um todo. Então, por que a graduação não poderia ter esse olhar mais plural também, né? Então, porque... E é muito sobre isso. Tem diferentes tipos de inteligência. Aqui no Intel a gente tem, enfim, muitas pessoas com traços diferentes que a gente se encontra por meio da tecnologia, porque hoje ela é meio que transversal a todas as áreas. E eu acho que isso potencializa muito essa diversidade de habilidades que a gente tem dentro do campus, que fazem a gente ter perfis tão legais, como, por exemplo, a nossa Iron Man aí, né? Meio Iron Man por aqui. Bom, esse final de semana, né, me tornei meio Iron. Pra quem não sabe, meio Iron Man é uma prova de triatlon. E, enfim, temos diversos perfis, assim como a Vivian falou. Tem o Edu, que gosta bastante de moda. O Zé, que gosta bastante de coisas em 3D, VR. E, bom, esportistas também, eu não sou a única. E eu acho que, bom, a tecnologia conecta muito a gente. E essa questão de enxergar a pessoa é algo que o mercado de trabalho já faz. Então, se a gente faz uma faculdade para entrar no mercado de trabalho, não faz sentido a gente entrar numa faculdade utilizando métodos que o mercado de trabalho não faz, porque a gente faz a faculdade justamente para trabalhar, para ter uma carreira e não só para ter algo no currículo. Então, acho que esse é a grande chave que o Intel enxergou. Formar profissionais para o mercado de trabalho. Para a realidade, assim, né? Exato. E falando em realidade, queria puxar uma outra pergunta aqui, que é sobre, acho que principalmente direcionada ao Zé inicialmente, que já está, assim, um pouco mais de tempo nesse ritmo. Mas como é que é essa metodologia de projetos no dia a dia, assim? O que ele constrói, como que funciona, assim? Legal. Então, em 10 semanas a gente tem um projeto para fazer junto com um parceiro. Interessante que eu nunca me imaginei fazendo um projeto na faculdade com a Volkswagen. Então, no módulo 7 de Engenharia de Computação, a gente tinha que desenvolver um modelo de Deep Learning, que é basicamente um modelo que ele vai prever com uma acurácia maior sobre dados específicos. E, enfim, a gente teve que fazer isso em 10 semanas e a cada 2 semanas a gente apresentou para um parceiro. E muito interessante porque muitas pessoas da Volkswagen, elas vieram para o Intel toda semana e elas tentavam entender o que a gente tinha feito de novo naquela sprint, naquelas 2 semanas. E a gente explicava, a gente tinha que montar o pitch, tinha que montar tudo o que a gente fez naquela semana e explicar para eles. Então eu acho que isso foi super interessante. E eu acho que isso, assim como o Marcelo estava falando, tem total a ver com o mercado de trabalho. Tecnologia é sobre você ver quais são os frameworks atuais que existem, quais são as dificuldades e os problemas que a gente pode resolver e utilizar a tecnologia para fazer isso. Então faz total sentido uma tecnologia, desde o começo, a incentivar o aluno a pensar dessa forma. Então, aqui, tanto as aulas quanto o projeto é tudo muito prático. Então, claro, até utilizando a frase do processo seletivo desse ano, entre teoria e prática, escolha os dois, porque aqui também tem teoria. Antes das aulas, a gente tem o período de autoestudo, que é muito importante também. E essa parte do projeto, para mim, é muito legal, porque eu sou um cara que gosta mais de realmente aprender mão na massa. E isso me ajuda muito. Eu posso ler ali o livro inteiro, mas, cara, se eu não pegar o código, executar, eu programar, fazer diferente, eu não vou conseguir aprender. Então, as aulas sendo muito práticas, tendo essa interação com um parceiro de toda semana, a cada 2 semanas, conversar com ele, apresentar, isso molda muito o caráter para você estar pronto para o mercado de trabalho.
E eu até acho muito incrível essa coisa da metodologia, porque a gente está tendo a necessidade antes do próprio conteúdo. Então, às vezes, a gente tem um artefato para entregar, que é essa entrega que a gente tem que fazer, a gente não faz ideia do que seja, a gente descobre ao longo dessa necessidade. Então, acho que o poder de fixação a nível de acadêmico mesmo, assim, de metodologia é muito maior, porque a gente realmente consegue ter o problema, o que basicamente moveu a humanidade aí, né? Ter problemas e achar soluções para isso, né? Então, o que vocês acham também da metodologia como um todo agora nesses primeiros módulos? Então, eu acho que a gente fala muito sobre trabalhar na prática, trabalhar com projetos reais, e isso realmente é a grande chave do Intelli, mas uma coisa que talvez poucas pessoas saibam é que a gente também tem aula, também temos matérias, então nosso dia começa, né, às 8 da manhã para a galera do primeiro ano, tem uma variação para o segundo e terceiro, mas basicamente é estruturado. Começamos nosso dia com o autoestudo, que é com a matéria que a gente vai aprender naquele dia. Então, por exemplo, hoje eu tive uma aula de matemática, então o conteúdo que eu vi na aula, eu pré-estudei antes, fiz minhas anotações, anotei dúvidas, para quando foi para a aula, o professor passa a matéria, aí é o momento que a gente tem para tirar dúvida. E geralmente em aulas nós também fazemos as atividades, que é para justamente já colocar aquele conteúdo na prática. Aí depois a gente parte para o horário de almoço e depois, trabalhamos com o nosso grupo para justamente trabalhar no projeto do parceiro, que aí é a parte mais legal do dia. Então, falando um pouco sobre o desenvolvimento, né, que é a parte mais legal do dia, igual a Marcela falou, a gente trabalha bastante, conversando bastante com o nosso grupo, né? A gente fica trocando ideias ali para saber a melhor forma de criar, de trazer aquela solução para o parceiro. Eu estou trabalhando agora com um modelo preditivo, né? A gente está fazendo um modelo preditivo para a Fadel, para prever os gastos futuros que ela vai ter com manutenções da frota deles. É uma empresa de logística e transportes. Então, eu estou gostando bastante dessa metodologia, principalmente agora nesse módulo, com esse modelo em específico, porque a gente consegue explorar, sabe? Essa liberdade que o Intelli dá da gente explorar e estudar tudo além da sala de aula é muito legal, porque faz a gente ter essa curiosidade para aprender mais e descobrir novas coisas. E quando a gente vai descobrindo, a gente vai vendo novas possibilidades que o mercado tem, que você, caramba, isso aqui é uma oportunidade legal que o mercado vai bombar daqui a 5 anos com isso aqui, entendeu? E isso é bem legal, que você vai se aprofundando em assuntos que você mesmo acha legal, que só foram tocados ali por cima na aula para você se aprofundar caso você goste, entendeu? E eu acho isso, essa liberdade que o aluno tem, é muito interessante pra gente fazer o que a gente gosta de verdade, sabe? Pô, eu acho muito legal porque tem vários clubes aqui no Intelli, né? Um deles é o de consultoria, que eu faço parte, por exemplo. E nesse mundo de consultoria, a gente basicamente... A gente tem cases que a gente resolve, né, de empresas fictícias. E isso é muito comum também na academia como um todo, na graduação e tudo que a gente faz, né, tentando fazer essa conexão com o mercado. Mas o que eu acho muito legal aqui do Intelli é que a gente tem 100% dos projetos reais, com empresas reais, ao longo de toda a graduação, né? Então, acho que isso é muito diferente, porque a gente consegue ter esse contato com profissionais, fazer networking, realmente enxergar quais são as dinâmicas de fato, necessidades de empresas que a gente está podendo fazer parte, de certa maneira, e que muitas vezes vão para a produção mesmo dentro da empresa. E eu queria perguntar para ti, voltando para isso, assim, para além dessa parte dos projetos, tem a parte que a Marcela falou, eles comentaram bastante, sobre a questão do conteúdo que embasa esses projetos. Então, como é que funciona isso? Tem prova, não tem prova? Uma dúvida que muita gente tem, eu queria que tu talvez entrasse um pouco. Tá bom. A gente tem uma única prova por módulo, a cada 10 semanas a gente tem uma prova, que abrange todo o conteúdo que a gente aprendeu naquelas 10 semanas. Então, a maioria do projeto, a maioria do módulo, ele se estende com você entendendo sobre o projeto de fato, trabalhando com a mão na massa de fato. Então, somente no final a gente vai ter aquela prova para a gente pegar todo o conhecimento que a gente teve, que a gente aprendeu mais aprofundado ainda fazendo os projetos, com as aulas e com os autoestudos, para a gente aplicar o nosso conhecimento na prova ali na hora. Porém, a maior parte do nosso conhecimento vem ali da gente estudando por si só, vendo, colocando na prática, igual o José falou, procurando mais sobre o projeto e tal, para a gente justamente não
decorar a matéria, sabe? Mas sim aprender de fato, que é justamente o que a Intelli quer, né? Boa. Tá muito alinhado também com o próprio processo seletivo, né? Que é uma porcentagem ali. A prova também representa uma porcentagem, mais ou menos, ali do nosso conhecimento. E pensando nisso, gente, tem prova, tem muita imersão. Então, nos projetos que a gente tá fazendo, como funciona para vocês? Acho que começando com a Marcela, como é que é viver dentro do Intelli, o estilo de vida, o dia a dia, como é que é a comunidade, assim, a experiência de viver como parte do Intelli? Bom, acho que a experiência começa desde o Share, que eu acho que é onde a maioria dos estudantes moram. Então, logo lá a gente consegue se conectar muito e estudar juntos, aprender juntos. E, bom, quando a gente chega aqui, é uma faculdade em que você conhece todo mundo, você consegue trocar ideia com todas as pessoas, você consegue... Uma pessoa de primeiro ano que entrou aqui já tem contato com a galera do quarto, do terceiro, também troca bastante ideia com a galera do segundo, que acabou de concluir o primeiro. Então, essa troca que temos tanto entre nós alunos, tanto entre os professores, que também são super abertos, eu acho muito, muito bacana. Temos os horários de aulas, mas, bom, tendo os clubes, tendo várias palestras, até em horário de almoço, a gente brinca que, poxa, quando a gente vai ver na grade, a gente tem 2 horas de almoço. Na primeira semana você fica, nossa, que desnecessário. Mas você vivendo a vida no Intelli, você percebe que 2 horas de almoço é pouco, você precisa saber administrar seu tempo. Porque aqui tudo é muito rápido, porque o mundo tá vivendo assim. Então, a gente precisa aprender dessa maneira. E durante tanto no desenvolvimento, tanto durante as aulas, a gente trabalha muito em grupo. Porque hoje em dia ninguém faz nada sozinho. Você não vai trabalhar numa empresa e sentar sozinho, se trancar num quarto e desenvolver algo, não. Hoje em dia é muita troca de experiência e cada um se ajudar. E o Intelli roda assim, então eu acho isso muito bacana. E você aprende mais com os outros do que sozinho. Você vai demorar... Bom, tem uma famosa frase que sozinho você chega, mas junto você chega muito mais longe. E acho que o Intelli se baseia nisso. E acho que é basicamente isso. Muito bom, adorei. José, como é que foi pra ti essa experiência dos vários anos que tá aqui já, né? Esse crescimento? Posso afirmar com certeza que todo dia na Intelli é um dia diferente. Então, hoje mesmo a Globo tava aqui gravando o pessoal. Então, e semana passada tava com a Liga de Empreendedorismo. A gente fez um evento para mais de 150 pessoas, estudantes de todas as universidades de São Paulo que querem saber mais sobre empreendedorismo, startup, venture capital. E assim como a Má falou, a gente tem um tempo que a gente pode se dedicar a outras coisas. Então, uma dessas são as ligas. Então, atualmente, eu faço parte da diretoria da Liga de Empreendedorismo e a gente pode fazer vários eventos, se conectar com várias empresas, startups. Isso foi muito interessante, muito interessante para a minha carreira. E, enfim, aí cada dia é diferente aqui. Eu gosto muito dessa experiência, dessa rotina. E eu posso afirmar com certeza de que esses 3 anos que eu estive aqui, eu já acumulei um networking muito bom. Então, a gente nos projetos aqui no Intelli, a gente conversa com... Não é só estagiário, a gente conversa com diretores, com executivos. E a gente também pode traçar a nossa própria carreira. Então, seja estagiando de férias, seja na liga, seja criando a sua própria startup, ou, enfim, várias possibilidades que eu acho muito interessante. O Intelli te dá essa autonomia para você ser quem você quiser. A gente aprende com uma comunidade que é pequena, mas que ao mesmo tempo a gente tem muita conexão, né? Acho que esse é um ponto muito incrível, assim. Du, eu queria que tu vendesse teu peixe do curso de Engie Software, porque aqui eu sou exceção, tá, gente? Eu sou de ADM, então eu tô na exceção aqui da mesa, que a maioria é tudo bem high-tech mesmo. Então, queria que tu contasse pra galera em 1 minuto, assim, por que Engie Software aqui no Intelli. Por que engenharia de software em 1 minuto? Tá, aqui no Intelli a gente prega bastante, que foi o que eu falei durante o podcast inteiro, que é colocar a mão na massa. Então, e a engenharia de software pede muito isso, que é você arquitetar o produto através de colocar ele em prática mesmo. Então, você chegar ali e colocar a mão na massa, colocar a mão no código, escrever de fato ali a lógica por trás de toda aquela aplicação que você está fazendo,
ajuda bastante no nosso curso, sabe? E é o ponto principal que a gente precisa para se formar um verdadeiro engenheiro de software. Então, eu acho que esse é o ponto principal, que você coloca a mão na massa e vê ali o seu resultado saindo logo depois de 10 semanas e vendo a empresa utilizando o seu software e dando feedback sobre o que você colocou ali. Eu acho que é o ponto principal para a gente escolher engenharia de software aqui no Intel. Top. Gente, vou fazer diferente com vocês. 30 segundos para cada. Para vocês defenderem Engcomp, que, querendo ou não, é o curso mais famoso aqui do Intel. Bom, em 30 segundos, Engcomp, eu me apaixonei por Engcomp por ser o curso que mais tem contato com hardware. Eu sou uma pessoa que gosta de explorar coisas fisicamente, então esse curso possibilita muito e mexer com hardware e em contato também com software é algo que me brilha os olhos, tanto por automatizar coisas, e acho que isso é o que mais me chama a atenção. Eu quase ia esquecendo um detalhe importantíssimo do porquê engenharia de computação no Intel, que é a parte de negócios. Então, eu queria estudar uma faculdade, mas eu pensava, pô, como assim? Eu só vou aprender matemática, física, engenharia e não vou aprender negócios. Então, eu ter escolhido Intel foi justamente também porque tem a parte de negócios. Então, essa semana mesmo, ontem, inclusive, eu tive uma aula com um professor que ele ensinou como que a gente pode pensar, criar e lançar um produto em uma semana. Então, essas são as aulas que a gente tem e, óbvio, vários outros conteúdos, inclusive de hardware, como a Marcela mencionou, que são muito interessantes e que vão a fundo de fato também. Muito bom, gente. Agora eu já tô até em dúvida dos cursos. Bom, agora, gente, a gente vai passar para outro bloco. Queria agradecer muito a participação de vocês todos. A parte pessoal tá mais no hardware da coisa. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o impacto que o que a gente aprende aqui no Intel tem no mundo, muito mais voltado para a área de negócios, empreendedorismo e por aí em diante. A gente já volta. Pessoal, agora a gente se encaminha para o nosso segundo bloco de conteúdo do nosso episódio do código ao negócio, decodificando o Intel. Agora a gente vai falar com 3 embaixadores super especiais, Pablo, Amandinha e Bernardo, que vão contar um pouco mais pra gente do olhar de negócios, de impacto que a gente produz no mundo a partir do que a gente aprende aqui no Intel. Então eu vou começar pedindo pro Pablo se apresentar. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pablo Azevedo, tenho 22 anos, faço engenharia da computação aqui no Intel e na faculdade eu também faço iniciação científica em torno de desenvolvimento de tecnologia para pessoas com deficiência e sou presidente da Liga de Agro aqui na faculdade. Boa, Amandinha. Perfeito. Bom, eu sou a Amanda, tenho 19 anos, estou aqui no meu segundo semestre de Engenharia da Computação. E algumas outras coisas que eu faço aqui na Intel, também faço parte da Liga de Agro, então estou como diretora de marketing. E também sou student job de marketing, então um pouquinho da minha vida gira em torno de tech, marketing e um pouco de comunicação também. Muito bom. Prazer, pessoal. Me chamo Bernardo Figueiredo Meirelles, eu tenho 19 anos, sou natural do Rio de Janeiro e estudo sistemas de informação atualmente no 2º ano. Além disso, eu também atuo na área comercial do Intel Finance, a Liga de Mercado Financeiro do Intel. Bom, eu vou me representar só pra gente estar na mesma página. Eu sou a Vivian, sou do curso de administração da primeira turma de ADM Tech aqui no Intel. Eu sou vice-presidente da Wave, a comunidade Wave. Sou também membro de algumas outras ligas, como Liga de Inteligência Artificial e também de consultoria. Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre a parte mais do que a gente traz para o mundo a partir do que a gente aprende aqui no Intel. Aqui a gente está com pessoas que eu vou usar dizer um pouco mais perfil de negócio, que eu admiro todos muito, inclusive. E para começar, eu queria saber um pouco mais sobre... A gente tem muitos caminhos aqui no Intel, perfis diferentes. Vocês sentiram, né? Que a gente tem sotaques muito diferentes aqui. Sul, Nordeste, Rio de Janeiro, enfim. Muitos lugares que a gente encontra aqui, talentos também. Então, como é que vocês acham que o Intel prepara a gente para diferentes caminhos que a gente pode seguir? Seja no mercado corporativo, em grandes empresas, seja empreendendo ou até mesmo na área de pesquisa, como você mesmo faz. Legal. Aqui no Intel a gente trabalha todo dia com um ambiente muito dinâmico e muito acelerado. Então eu acho que o processo de você se adaptar a uma nova área também é um processo acelerado. Quando eu entrei no início do ano passado, eu entrei com certeza absoluta que no final eu ia acabar trabalhando com o terceiro setor, porque o impacto social me atraía e tudo isso. E com o passar do tempo, continuo trabalhando com impacto social, graças à iniciação científica. Mas uma coisa que eu percebi que aqui no Intel eu tinha muita vocação era trabalhar com tecnologia para agronegócio, que não tem nada a ver com o tema inicial que eu entrei aqui dedicado, né? Mas esse processo acelerado da faculdade, a vida acelerada aqui, fez isso ser super possível de acontecer. Então a própria metodologia do Intel e tudo isso faz isso ser viável. Muito bom.
Eu acho que eu puxo um pouquinho do que o Pablo trouxe. Então, além dessa aceleração que o Intel traz, ele também deixa você muito preparado para você seguir o caminho que você quiser. Então, aqui, por exemplo, como ele comentou também faço parte do agro, só que estou muito mais nessa área de marketing, então é uma coisa que às vezes as pessoas podem, pensar, nossa, o que programação, matemática tem a ver com marketing, com comunicação? Só que são coisas que se unem muito, principalmente aqui dentro do Intel, porque o que a gente faz em programação é de uma maneira tão rápida, é de uma maneira tão adaptável, que isso faz a gente ter uma facilidade para todos os ramos que a gente quiser. Então, o Intel, ele deixa não só o Intel em si, mas o Intel como pessoas, professores, orientadores que a gente tem aqui. A gente tem muito networking, então isso faz com que a gente tenha muito contato de diversas áreas. Então, aqui a gente tem gente de empreendedorismo, a gente tem pessoas muito mais voltadas para o âmbito corporativo, a gente também tem pessoas mais voltadas para research, que é uma área mais de pesquisa, uma área mais acadêmica. Então, assim, eu vejo que essa questão da adaptabilidade e também da liberdade que a gente tem aqui dentro de contatos deixa a gente muito livre para escolher qualquer caminho que a gente quiser. Verdade. Boa. E eu acho que eu costumo dizer 2 frases. A primeira delas é: tudo é sobre vendas e não existe tecnologia boa que não seja uma tecnologia que resolva problemas. Então, puxando esse gancho, eu acredito que nas aulas de negócio a gente explora esses 2 aspectos. O primeiro deles é como que a gente vende esse produto, como que a gente insere ele no mercado antes dele ser um produto finalizado, ou seja, um MVP. Então, vale lembrar que aqui a gente desenvolve em 10 semanas um mínimo produto viável, que está mínimo para ele começar a tracionar no mercado. E por fim, nas aulas de negócio, a gente também estuda como que a gente vai resolver a estrutura da solução olhando muito mais para o cliente, para aquela pessoa que vai ser a tomadora de decisão no dia a dia e como que a gente vai conseguir, através da tecnologia, trazer benefícios para o negócio da pessoa. E a partir disso, a gente tem tecnologias de negócio, por exemplo, análise SWOT, matriz de risco, matriz de oportunidade, 5 forças de Porter, até teoria mesmo que a gente estuda nos livros, mas que a gente também desenvolve para o nosso projeto. Então, a gente faz os nossos canvas na nossa documentação de projeto. Então, acho que isso foi o que mais me brilhou os olhos nas aulas de negócio e na parte de business do Intel. Muito bom. B, e olhando mais pro teu currículo de SI e tudo mais, que eu acho que uma das coisas que eu acho mais incríveis é que o nosso currículo é muito atualizado. Inclusive, tem uma parte do teu currículo que especifica que é para atualizações do mundo e do mercado. Eu acho isso muito incrível, porque não tem em outros lugares, eu acho. Isso é muito interessante. Eu acho que também tem essa parte dessa potencialidade da nossa rede, do ecossistema que a gente tá, que é muito potente. As pessoas querem saber sobre o Intel. É uma coisa que eu falo muito, assim. O Intel é uma comunidade que é muito pequena, a gente tem poucos alunos, mas eu acho isso é incrível porque a gente tem contato com todo mundo. E uma coisa muito incrível, as melhores empresas do Brasil e do mundo conhecem o Intel e sabem do talento que a nossa comunidade tem como um todo e pode proporcionar para as empresas. Então, eu queria entender um pouco, principalmente pelo teu currículo de SI, como tu acha que essa estrutura de dados que vocês, assim, aprendem muito dentro do currículo de vocês potencializa isso? Como isso funciona no mercado, na prática, assim? Tá, como sistemas de informação potencializa os profissionais de tecnologias que estão fazendo esse curso? Eu acredito que essa resposta ela está diretamente ligada ao módulo que a gente vai ter de dashboards. A gente vai construir em 10 semanas um dashboard para ter dados e visualizá-los de uma maneira limpa e direta, olhando muito mais para o nosso business, para que nosso tomador de decisão consiga ver todos os dados importantes daquele negócio de forma rápida, atualizada e integrada. Então, eu acredito que a gente vai desenvolver ali, como profissional de tecnologia, o dashboard mais limpo possível. Então, a gente vai aprender o Python, que é a stack por trás desses dashboards, mas a gente vai olhar para esses dados que estão sendo construídos em Python com uma visão muito mais de eu, tomador de decisão, gestor, vou olhar para esse dado diferente. Eu quero entender como que ele impacta a minha ponta, como que ele vai impactar o meu negócio. E eu acredito que a tecnologia potencializa isso. Muito bom, acho isso incrível. E eu acho legal que tem uma relação muito interessante entre os cursos aqui, né? A gente tem o pessoal de Digicomp que trabalha muito mais na estrutura da solução em si. SI que faz meio que esse intercâmbio entre a solução e a decisão. E a DM aqui que a gente trabalha desse outro lado, que tá vindo junto para fazer parte desse mundo que a gente quer aqui no Intel de soluções. E acho que pensando muito no que você falou também, tem toda uma estrutura que a gente está comentando aqui que faz parte muito além do currículo que a gente está vendo, né? A gente tem intercâmbio, muita gente faz intercâmbio, hackathons, os clubes que têm um impacto e uma força muito grande. Acho que uma coisa muito interessante a gente não tem esses dados aqui no meu ponto, mas eu tenho certeza que a nossa taxa assim, de estudantes que fazem parte de algum ou mais de um clube é muito, muito relevante em relação a outras faculdades que eu conheço, por exemplo, né? Então, a gente tem as pessoas são muito engajadas no que fazem aqui. Acho que esse é muito um traço que a gente tem. Então, eu queria saber um pouco de vocês.
que vocês acham quão importante isso é para a complementaridade que a gente tem e como a gente entrega talentos para o mundo a partir de hackathons, clubes, intercâmbios e toda a rede de oportunidades que a gente tem aqui dentro? Legal. Então, falando um pouco de hackathon, que eu acho que é uma área que eu posso falar, aqui no Intel, como a gente trabalha com metodologia ágil e trabalhamos em grupo, então o aluno, ele no dia a dia é preparado para esse trabalho meio intenso, até porque é natural que a gente vai ter um momento de encontro com o parceiro na sexta-feira e, desculpa falar, mas como aluno a gente sempre dá uma acelerada na quinta-feira para entregar tudo perfeito na sexta. Essa acelerada ajuda de algumas formas. Falando em hackathons, são competições muito rápidas, geralmente 24, 36 horas. A gente tem que desenvolver alguma solução e o processo de pensar na inovação é um processo mais complicado. Porque desenvolver, todo mundo desenvolve. Eu tenho ali algum código para fazer, eu programo, está feito. Mas o processo de entender a dor de um cliente para conseguir traçar a solução mais criativa e mais alinhada ao mercado possível, só um aluno que trabalha todo dia com o mercado e com metodologia ágil consegue se destacar dessa maneira. Então, por isso que eu acho que o perfil do aluno Intel é um perfil de aluno que ganha muito hackathon por causa disso. No dia a dia, a gente presencia isso. Muito bom. O que você acha, Mandinha? Perfeito. Eu acho que eu puxo um pouquinho mais para essa questão de pluralidade. Então, de ambientes em que um aluno do Intel está, um aluno Intel está. Eu vejo que participar de muitas coisas, não necessariamente em quantidade, mas em qualidade, traz... É muito do perfil do aluno Intel. É muito do que o Intel busca e é muito do que o mercado futuro busca hoje em dia. Então, alunos e profissionais, principalmente, que se adaptam, que têm uma boa comunicação, que têm uma boa fala, profissionais que sabem trabalhar em grupo. Então, assim, puxando um pouco do que o Pablo falou, essa metodologia ágil que a gente tem aqui dentro do Intel... é surreal, é de ponta, porque é exatamente isso que o mercado busca atualmente. Pessoas adaptáveis, pessoas que conseguem entregar algo com excelência e com muita qualidade. Então, eu que participo de clube, que participo tanto desse processo de student job aqui dentro do Intel, traz muito dessa questão do plural, muito dessa questão da adaptabilidade mesmo, e de como a gente pode se adaptar ao mercado e se adaptar ao que o futuro está pedindo pra gente, mas ainda assim entregando excelência, qualidade e um pouco de quem nós somos também. Acho muito legal. A gente meio que tem que se adaptar de 10 em 10 semanas para um mundo muito novo, né? Exato. Então, eu acho isso muito incrível. E é uma das coisas que eu acho que mais chamou a minha atenção pra vir pro Intel mesmo. Porque eu confesso que, assim, eu vi mais tecnologia por um lugar de necessidade do mercado do que por interesse meu. Que, meu Deus, que vontade de Kodak. Não, Sim. Acho que eu via muito mais desse lado de negócio, por isso que, né, a DMTech. Mas eu acho que aqui essa intersecção é muito legal e por isso a gente consegue fazer times muito competitivos para hackathons, para ligas que se destacam muito, tanto em São Paulo quanto a Brasil, assim, eu acho que tem um destaque muito interessante por essa pluralidade mesmo que a gente consegue fazer aqui. Eu acho que, assim, puxando um pouco, né, pro meu lado, acho que a DM vem para potencializar isso mais, esse olhar de negócio, principalmente sobre o que o Pablo fala, sobre esse olhar de inovação, sobre a gente escolher, assim, ter boas metodologias para fazer bons designs de produto, de experiência, tá muito relacionado também à paixão do B, de né, mercado financeiro e todas essas áreas que se complementam de muitas maneiras, porque eu acho que agora com a DM vindo, a gente consegue fazer um ciclo meio que completo disso, assim, né? A gente talvez estava preparando gente para o mercado, agora a gente também tem o mercado sendo preparado por pessoas que vão fazer esse processo decisório que eu acho incrível, assim. E realmente eu acho que tem esse potencial que eu esperava ver, assim, né? De ter uma galera construindo soluções muito, muito perfeitas, assim, muito bem construídas e consolidadas, que eu consigo fazer esse processo de venda, de tudo mais, e de implementação de uma maneira muito inovadora e estratégica. Eu acho que isso é muito legal e a gente aprende isso desde o início, assim. E é muito legal ver que, assim, a gente tá falando dessas competições, não é só a galera do quarto ano que participa e que ganha. A gente tem do segundo, no primeiro semestre, já tem uma galera sendo super referência, assim, em várias áreas diferentes. Eu acho isso incrível, o quanto essa curva de aprendizagem também é muito rápida, assim. B, como foi essa experiência pra você em SI? O que você tem pra me falar sobre? Cara, então, eu tava no primeiro ano básico, né? Então, aquele ano comum de engenharia. E aí eu já saí querendo SI. Já sabia porque quando eu estava no primeiro ano, as aulas de negócio era o momento que eu mais gostava. Então, o professor falando como que a gente iria atingir o resultado através da tecnologia foi o que me conquistou. E aí, Sistemas de Informação é o curso que tem mais tecnologia tem mais negócios sendo um curso de tecnologia. Diferentemente, por exemplo, de administração, que é um curso voltado para gestores e você vai ter um complemento de tecnologia.
E sistemas de informação é o oposto, é um curso de tecnologia onde você vai ter um maior complemento de negócios. E nessas ferramentas, eu acredito que eu precisava saber de tecnologias emergentes, então blockchain. Eu precisava saber sobre processamento de linguagem natural, PLN. Eu tenho um módulo disso. Depois disso, eu precisava saber sobre SAP. Como é que a gente implementa um SAP dentro de uma empresa? A importância de um ERP, porque tem um dado que toda empresa que é listada em bolsa e implementa um ERP, ela ganha 15% a mais de valuation. Então, eu precisava entender como profissional de tecnologia e gestor de negócio, que a minha empresa, quando ela tomar uma proporção grande, ela em algum momento vai ter que implementar, seja um SAP ou seja qualquer ERP do mercado. E além disso, depois a gente vai ter um módulo, como eu comentei, de dashboards. Então, no momento que eu precisar tomar uma decisão, é inadmissível um tomador de decisão chegar em uma mesa sem fatos e dados. E hoje em dia, no mercado, eu até posso conectar isso com o estágio que eu fiz, na área de vendas, todo mundo usava dados. Eu trabalhei na Ambev, foi um mês, e lá a área era toda voltada a dados. A gente tem até o curso Data for Decision Makers, que o pessoal, meus gestores fizeram, e aqui eu pude, na graduação, ter um pouco desse conhecimento e chegar lá um estagiário muito mais completo. Então, acho que, para mim, me formou um profissional muito preparado para o mercado. Nossa, eu faço muito sentido isso também, porque obviamente, eu adoro todas as aulas são incríveis, e todas as aulas têm esse olhar de negócio, mas as aulas de negócio, elas são assim, ó, é quase um teatro, assim, que te faz, uma peça que te faz chorar no meio, assim, eu acho muito incrível, e eu acho também, assim, que eu vim muito dessa parte de, tipo assim, eu vi a diferenciação entre negócios que tinham não viés, né, assim, um core de tecnologia mesmo, que tinha essa base, assim, para toda a sua estrutura, e negócios que não tinham e como, né, isso impactava o futuro delas. Eu acho que a gente tem muito essa visão aqui, né, de todo o negócio, principalmente falando de grandes negócios, grandes empresas e empreendimentos que a gente constrói aqui, vão ter tecnologia acoplada. É uma questão, se alguns não têm, é uma questão um pouco de tempo que a gente vai fazer isso. Eu acho que é muito legal, porque mesmo a gente tendo um perfil de administração, que é um curso que, assim, eu já fiz um ano fora, no federal, eu sei como é que é um currículo mais tradicional, mas a gente tá muito conectado ao futuro da administração, que por muitas vezes a gente não conhece ainda, né? A gente tá conhecendo tendências, mas acho que a gente se prepara muito porque isso vai virar no futuro, sabe? Com sabendo quais tecnologias vão estar fazendo parte disso e conseguindo entender. Porque uma das coisas que eu acho que é uma necessidade muito relevante do mercado e principalmente do perfil do administrador, do gestor como um todo, é entender os processos que estão sendo feitos. Porque senão você não vai entender, você não tem como gerir o que você não conhece. E como isso hoje, assim, a tecnologia é o que leva uma ideia a uma grande empresa e ter escala, é muito importante, pelo menos, não sei se você é eu que vou executar o código, mas eu sei muito bem como ele funciona, o que precisa ser entregue, quanto tempo leva e quem precisa fazer, sabe? Então, nesse processo, assim, de gestão e de construção de soluções que realmente vão escalar, acho que isso é muito essencial. Eu visualizo isso muito em sistemas de informação a partir do momento em que a gente tem um módulo que a gente desenvolve processos, né? Acho que o módulo 7 de SAP, ele é um módulo que a maior dificuldade dele não é você implementar o ERP, é justamente você conhecer o business da empresa que você está implementando e você documentar os processos. Boa. E, gente, acho que eu queria... Agora a gente tá entrando nessa parte do processo seletivo aqui do Intel, então tem uma galera que vai olhar para esse podcast aqui nosso, para esse papo, para talvez basear um pouco na decisão do curso, como vai ser esse processo, e até mesmo para o que vai acontecer dentro dele. Acho que é legal a gente falar rapidamente assim sobre esse processo seletivo, como ele funciona. São 3 etapas. A primeira é a prova, então a gente vai ter uma prova que tem esse perfil mais basicamente destinado, né, a parte de matemática. É uma prova que eu adorei, acho que é uma matemática mais aplicada a contextos de negócio e também contextos de tecnologia, que é muito incrível. Segunda fase é a fase do eixo perfil, então tem uma série de redações, também as atividades, como o pessoal também tinha comentado lá. E a terceira fase, que eu acho que é incrível, porque fala muito sobre mercado, que é a parte do eixo do projeto. Então a gente vai ter uma dinâmica em grupo, que a gente não vai falar muito sobre, para não dar spoilers, mas é uma dinâmica que você mais aprende do que é avaliado na prática, né? Então esse é um pouco sobre o nosso processo. E pensando nessas dicas para o processo, gente, eu pedi para o grupo anterior também 1 minutinho. Eu vou começar com o Bernardo, depois a gente parte para a comp, mas Bernardo, 1 minutinho para defender o curso de SI. Por que SI do Intel? Boa. Se eu pudesse dizer em 1 minuto por que escolher sistemas de informação, eu diria, primeiro,
dados, você tem que saber sobre dados. Você não vai ser um gestor bom se você não tomar decisões baseadas em dados. Segundo, você precisa saber de tecnologias emergentes. Hoje a gente fala sobre o Bitcoin e a diferença dele, por exemplo, de ativos na bolsa. Por que o Bitcoin ele é seguro? Por que pode ser uma boa opção ou não? Você tem que saber de blockchain, então você tem um módulo disso. Terceiro, você vai implementar um RP, isso é muito importante para toda a governança de dados dentro da sua empresa. E por fim, você vai entender sobre PLN, que é uma linguagem natural utilizada, por exemplo, nos LLMs, como o da OpenAI ou do Gemini. Então, acho que você vai se tornar um profissional de negócios que sabe muito bem de produto e sabe opinar aonde está errado ou aonde está certo. Então, acredito que o Sistema de Informação é um curso muito completo por isso. Boa. Eu já vou puxar uns segundinhos aqui antes do pessoal de Engicom para falar um pouquinho sobre a DMTech. Se você quer fazer um perfil de empreendedor, se você quer ser um futuro gestor em grandes empresas, acho que o caminho é vir para cá, porque tudo isso tem que ter base de tecnologia e eu me sinto muito contemplada e mais preparada para o mercado a partir desse currículo que realmente olha para isso, para essa base de tecnologia para tomar boas decisões, independente do caminho que você tiver. Então, se você quiser também tá por dentro do... Assim, você tem que montar um time quando você estiver falando ou de empreendedorismo ou também de mercado. Então, aqui você vai ter em volta dos melhores profissionais de todas as áreas que tangem a tecnologia. Eu acho isso incrível. Eu já penso em várias pessoas aqui que poderiam ser super do meu time. Então, se você quiser tomar boas decisões, que tem essa base de tecnologia para fazer bons negócios, vem se juntar a gente, a DM, que vai ser uma experiência incrível olhando para as tecnologias do futuro. E, gente, Engicomp, 30 segundos para cada, para ser justo. Tá. Perfeito. Beleza, pessoal. Então, em 30 segundos, tentando convencer você a vir para a engenharia da computação, eu acho que eu, como ser humano, gosto de visualizar o que eu estou fazendo e em Engicomp a gente trabalha com maquinário real, né? A gente trabalha com braço mecânico, a gente trabalha com drone, a gente trabalha com motobombas para analisar dados. Então, de fato, objetos reais estão sendo tratados em Engicomp. Além disso, vamos muito além do hardware, né? Para tudo funcionar muito bem, trabalhamos também com UX, do software e tudo aquilo. E principalmente inteligência artificial, que está super em alta hoje em dia, para entendermos o modelo preditivo, como prever alguma ação, alguma coisa que vai vir naquele equipamento. Então, se você é como eu, que gosta de estar ali tocando nas coisas, controlando, mexendo em maquinário, o Engicomp é para você. Adorei. Ótimo, então, se fosse para convencer você a vir para a Engicomp nesses 30 segundos, eu diria em uma palavra é prática. Se você gosta muito de prática, se você quer ter uma diversidade de caminhos no seu futuro, se você gosta de realmente, assim como o Pablo comentou, ver tudo acontecendo na sua frente, Engicomp é para você. Então, é um curso em que vai unir muito bem a parte técnica também, junto com essa parte de gestão, com essa parte de comunicação, um pouco de marketing também. Então, é um curso que ele vai juntar não só Engicomp, claro, todos os cursos têm um pouco disso, mas vai juntar as melhores qualidades, soft e hard skills que você precisaria no mercado atualmente e para um futuro também. Então, pensamento crítico, como eu já comentei, comunicação, toda a parte técnica de linguagem, de programação, um pouco também dessa experiência do usuário e muito de negócios também. Então, se você pensa em muito disso no seu futuro, se você se imagina trabalhando com isso, engenharia da computação realmente para você. Adorei. Gente, independente do curso, você estava muito bem servido de qualquer maneira aqui dentro do Intel, porque todos são, assim, excepcionais. E agora, gente, agradecer muito a participação de cada um de vocês, também de você que está assistindo esse vídeo aqui com a gente. Lembrando, o processo seletivo para o Intel está aberto, então, por favor, vai lá nas suas redes sociais, no nosso site, confira todos os passos para fazer parte dessa comunidade que é tão potente. E, além disso, gente, isso aqui é só um pouquinho de quem nós somos e de quem é a comunidade do Intel. A gente está produzindo conteúdo por meio das redes do Intel Edu no Instagram, e também por meio das nossas redes. Então a gente convida vocês a acompanhar um pouco mais sobre o que acontece aqui. Isso é só um pedacinho, a gente não contou nem metade das conquistas que cada um aqui tem, que são muitas. Então a gente convida você para conhecer um pouco mais sobre tudo que a gente constrói juntos aqui dentro pro mundo e nos acompanhar a partir disso. Tchau, tchau.